de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu filho amado, Senhor, aqui está você. Pai querido e soberano, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa usar a vida dele, ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Toma, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, a vida do teu filho. Deus querido, entra, meu Pai, com providência nas causas necessárias da vida dele. Que não falte nada, Senhor, nem coisa grande nem pequena, Pai, para a glória do teu nome. E enquanto ele estiver aqui, Senhor, cumprindo com a tua vontade, o teu querer, que o céu, Senhor, se abra neste lugar. E não só o seu filho, Senhor, venha a ser recompensado, mas que a tua igreja venha receber a porção necessária, Senhor, que o Senhor tem reservado para nós. Deus querido e soberano, já vai repreendendo, ó Pai, em nome de Jesus, todo espírito de cansaço, fadiga, Senhor, meu Deus, o roubo da palavra, Pai, que seja ele repreendido agora, para a glória do teu nome, e que nós venhamos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Com suas palmas para o Senhor. causa disso, há entre vós muitos fracos e
bastante objetivo nessa participação, porque creio que coisas grandes o Senhor tem para cada um de nós neste momento. Prestem atenção naquilo que eu tenho para vos dizer. O autor destas palavras que nós temos nesta noite é um dos maiores homens que Deus tem levantado no Novo Testamento depois de Cristo e que nós conhecemos e identificado como apóstolo Paulo. Paulo, no Novo Testamento, é destacado como apóstolo de Cristo, apóstolo entre os gentios. Era um homem cujo coração era dotado de um evangelismo tão profundo que não aceitava terminar um dia da sua vida sem ganhar uma vida para o reino de Cristo. E quando eu observo a biografia deste homem, eu sei que a mesma, sendo estudada por todos nós, inspira as nossas vidas para sermos mais fiéis e dedicados ao reino de Deus nesse tempo. Este homem, através da persistência, não somente apresenta para nós um currículo de vida, de transformação de vida tão profundo, como também apresenta um conteúdo ilibado a ponto de apresentar a todos nós o teu conhecimento acerca do reino de Deus, dos evangelhos de Cristo e de tudo aquilo que o Senhor representa para a tua igreja e para o seu povo nesse tempo do fim. Haja vista que, por mais que Paulo não tenha tido a participação de fazer parte do colégio apostólico que Cristo levantou, enquanto esteve sobre esta terra cumprindo com a tua missão e com o teu ministério de aproximadamente 3 anos e meio, se faz jus o título de apóstolo. Por quê? Porque por mais de uma vez Paulo, ele testemunha em todas as suas cartas que ele escreveu acerca de grandes experiências que ele teve da parte de Cristo e da forma que Cristo tem se revelado para a sua vida, trazendo a confirmação do seu apostolado, da sua vocação, da missão que ele teve da parte do Senhor e também do seu chamado. E quando eu observo estas riquezas de Deus, que fez parte da vida do apóstolo Paulo e que inspira a cada um de nós que estamos aqui nesta noite de celebração, eu percebo que a maior preocupação que Paulo teve sobre a tua vida não era nem tanto pelas igrejas que ele fundou, não era nem tanto pelos aqueles que ele consagrou e que puderam ter a chance de crescer no ministério debaixo do teu apostolado e também da sua vocação. Mas a maior preocupação que Paulo tinha nos seus dias era por aqueles que eram novos na fé em Cristo, eram aqueles que estavam nascendo na presença do Senhor. Por quê? Porque nos dias de Paulo também já existia muitos hereges, muitos falsos crentes, que muitas das vezes abusavam daqueles que eram mais novos para perverter a sua fé a ponto de afastá-lo dos caminhos que o Senhor tem preparado para a planta de seus pés. E por mais que Paulo muitas das vezes não estava presente de corpo visível diante dos irmãos que ali estavam, mesmo distante, ele escrevia cartas para que as mesmas pudessem ser lidas em todas as comunidades que por ele foi aberta, para que pudesse alimentar a fé de todos aqueles que haviam sido salvos em verdade. E o que acontece? Diante desta contribuição que Paulo teve com o crescimento da igreja primitiva, você pode perceber que 85% da formação de todo o Novo Testamento teve a contribuição de Paulo. Somente pela companhia foram 13 cartas que ele escreveu e que está esculpida no Novo Testamento. 10 cartas ele direcionou para cada igreja que ele abriu, e 3 cartas ele direcionou para os teus filhos da fé, que foram destacados debaixo do teu ministério e que pôde dar seguimento a tudo aquilo que foi criado através de tuas mãos. Quem eram esses 2 filhos que Paulo havia formado debaixo do teu ministério? A Bíblia vai identificar que o nome do primeiro era Timóteo e o nome do segundo era Tito, a qual criaram uma formação apostólica tão profunda que, mesmo distante, através do aprendizado que herdaram do apóstolo Paulo, pôde ter êxito no chamado por onde quer que estavam, cumprindo com a missão que recebeu
recebeu da parte do teu Senhor. Mas uma dessas cartas Deus entregou em nossas mãos para que possamos, por meio dela, não somente entender aquilo que estava na mente do apóstolo Paulo quando escreveu estas palavras, mas por meio dela entender o que o Espírito Santo ele tem para cada um de nós na noite deste dia. E a carta que temos em mãos é a primeira carta que ele escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto. Ora, qual é a experiência que Paulo teve com a cidade de Corinto enquanto estava naquela região, cumprindo com a missão que recebeu da parte do Senhor? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai descrever os primeiros passos de Paulo na cidade de Corinto, enquanto ele estava naquela região, observando a tua cultura, observando os teus habitantes. Ele assentou no teu coração não permanecer ali por muito tempo, mas quando ele pensou em sair, ele teve uma experiência com o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 18, a partir do versículo 9, que ele vai dar um testemunho de uma grande missão que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo se apresentou para si de madrugada e trouxe uma palavra de motivação, dizer assim: não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal, porque através da tua vida, muito é o povo que eu tenho para ganhar dentro desta cidade. Observe, as palavras que Cristo libera para o apóstolo Paulo é a mesma que consola e motiva a todos nós que estamos aqui diante da presença de Deus. Imagine Cristo se apresentando para si pela manhã, pela tarde, de noite, de madrugada. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com Deus, no teu particular, mas o importante é você ser visitado por Ele, ser tocado pela presença dEle, contemplar a manifestação dEle sobre a tua vida diante de ti e trazendo a revelação de tudo que Ele tem preparado para ti, dizendo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém vai se opor contra ti para lhe fazer mal, porque através da tua vida, onde você está, muito é o povo que eu tenho para ganhar dentro desta terra. Observe, Paulo ele recebeu este prêmio da parte do Senhor, e diz a Bíblia que na força desta palavra ele permanece na cidade de Corinto aproximadamente 1 ano e 6 meses ensinando a palavra do Senhor. Aí eu pergunto para os irmãos, diante desta verdade que a Bíblia nos informa, o que é que Paulo tanto ensinou para aquela comunidade? O que é que Paulo tanto pregou para os irmãos daquela cidade? O que é que Paulo tanto revelou para aquela igreja, para aquele povo, e que serve de espelho para todos nós que aqui estamos? Eu posso entender por fé e não por vista que estas duas cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto é somente um resumo de tudo aquilo que ele falou para os irmãos daquela comunidade. Haja vista, creio eu, que no tempo em que Paulo esteve com aqueles irmãos naquela cidade, ele pôde trazer grandes revelação do coração de Deus para o coração daquele povo, trazendo a revelação de como Jesus tratou contigo, para trazer a revelação de tudo aquilo que correspondia ao teu chamado. Mas observando de forma resumida tudo aquilo que ele escreveu para aquela igreja, eu posso perceber que tudo que ele trouxe ao coração daquele povo se resume nestas duas cartas. Mas quando eu observo os detalhes destas cartas, eu percebo por fé uma coisa, que a primeira carta é uma carta de confronto, a segunda carta é uma carta de consolo. Alguém está desabafando para uma comunidade acerca do peso do teu chamado e do teu ministério e de tudo aquilo que Deus havia desenvolvido através das tuas mãos. Mas você pode questionar o teu espírito ouvindo estas verdades de Deus para a tua vida. O que é que Paulo tanto confrontou aquela igreja na primeira carta? É só você observar os detalhes que está contido dentro dela, em uma boa leitura, em
uma boa meditação que você pode perceber. Ele confrontou algumas ideias que a cultura da cidade queria trazer para dentro da igreja, coisas que eram contrárias aos planos de Deus para a tua igreja na face da terra. Até mesmo uma divisão que estava se formando dentro da comunidade, Paulo confrontou a divisão que aquele povo estava inserido e pôde apresentar na verdade ao coração dos irmãos, dizendo: quando eu cheguei diante de vós, a minha pregação não se consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito e também do poder de Deus que estava sobre a minha vida. É o que ele está dizendo para todos nós. Quando ele se apresentou diante do seu povo, ele não veio com filosofias, ele não veio a ponto de apresentar a formação acadêmica que ele se formou nos dias em que vivia, mas ele pôde deixar tudo isso de lado e trouxe ao conhecimento daquele povo uma demonstração do Espírito Santo que atuava sobre a tua vida e no poder de Deus que habitava sobre a tua existência. É isso que nos tira de casa e nos traz aqui numa noite como essa para que possamos pensar não nas coisas que nós temos desta terra, mas sim naquilo que Deus tem reservado para a tua igreja dentro do céu. Porque aquilo que é da terra é passageiro, mas aquilo que tem no céu é permanente, é eterno. É o que Deus ele tem preparado para aqueles que nele esperam. Mas aqui nós temos algumas coisas que ele ensinou para a igreja a respeito deste ato memorável que nos traz aqui pelo menos uma vez por mês. É aquilo que nós conhecemos como culto de Santa Ceia, mas que a Bíblia aponta para todos nós como ceia do Senhor. Guarde bem este título e também esta informação: ceia do Senhor. A Bíblia não apresenta nada a respeito de culto de Santa Ceia, mas a Bíblia traz uma identificação acerca da ceia do Senhor. Observe bem, quando a Bíblia fala acerca da ceia, dentro do costume oriental, era praticado no final da tarde e no começo da noite, onde toda a família estava reunida ao redor da mesa e juntamente com os membros da tua casa celebrava o Senhor pela colheita da terra, celebrava o Senhor pelos dias de bênção a qual Deus havia concedido para si e também para os teus dentro da tua casa. Era um ato memorável de comunhão que todos eles compartilhavam, não com aqueles que vinham de fora, mas com os membros que faziam parte da tua casa. Eu e você estamos aqui pela fé, cumprindo com este princípio de legalidade espiritual que nos motiva a ser fortalecido e abençoado pelo Deus dos céus. Nós estamos aqui em família, nós não estamos aqui com nenhum estrangeiro de fora da nossa terra, estamos aqui assentados à mesma mesa, aonde o Senhor, como Cordeiro de Deus, está disposto a servir aqueles que estão presentes dentro desta casa. Mas que muitas pessoas dizem, é culto de Santa Ceia. Aqui a Bíblia identifica como ceia do Senhor, mas isto não significa que este ato é um ato onde somente pessoas santificadas tomam parte para viver aquilo que nos traz a memória, tudo aquilo que corresponde à nossa esperança. Agora entenda uma coisa nesta noite, dentro destas verdades que a Bíblia nos aponta, Paulo ele trouxe um resumo que é apostólico, mas ao mesmo tempo profético, que nos motiva a sair da terra e a tocar o céu pela fé, naquilo que estamos vivendo como um ato de fé na presença de Deus nesta noite. E quando ele toma a palavra, ele diz algo que você conhece muito bem, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Deixa eu prender a tua atenção neste ponto em que Paulo está abordando estas verdades para a igreja de Corinto. Eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Atente para o verbo receber e também para o verbo ensinar contido nesta porção da palavra de Deus. Ele não está dizendo
dizendo que primeiramente ensinou o povo para depois receber da parte do Senhor. Mas ele diz que primeiramente recebeu do Senhor para depois transmitir o ensinamento ao coração do povo que ali está. E isto aborda uma lição profética para todos nós que aqui estamos. Guarde isto dentro do teu coração. Não se apresente diante do povo se você não recebeu nada da parte de Deus. Eu vou repetir para você não esquecer. Deixa o teu cansaço de lado, deixa as tuas preocupações da semana de lado e atente para aquilo que o Espírito Santo tem para lhe dizer. Nunca se apresenta diante do povo se você não recebeu nada da parte de Deus. Nunca se apresente diante do povo, porque o povo não pode receber nada a não ser aquilo que vem da parte do Senhor. Uma certa vez eu me lembro que um pastor amigo meu foi atender um convite numa certa igreja tradicional, mas ao mesmo tempo sério. E quando ele assentou no altar, ele viu uma placa que estava no púlpito e que dava um alerta para os obreiros que estavam no altar, que dizia assim: se você não recebeu nada da parte de Deus, então não queira dizer nada para nós. Se você não recebeu nada da parte de Deus, então não queira dizer nada para nós, porque não se deve se apresentar diante do povo se não recebeu nada da parte de Deus. Se você quer se apresentar para o povo, então vai buscar alguma coisa da parte de Deus. Se você quer adorar Deus diante do povo, então vai se preparar em jejum e oração diante da presença de Deus. Se tu quer transmitir algo da parte de Deus para o povo, então vai alcançar alguma coisa da parte de Deus para depois se apresentar diante do povo que pertence a Deus. Eu digo e volto a repetir: não adianta se apresentar diante de todos se não recebeu nada da parte de Deus. E dentro desta lição maior, dentro desta reflexão maior, eu posso perceber algumas coisas que eu aprendo com este verbo ensinar, daquilo que Paulo está apresentando para o povo dentro do texto que eu li com os irmãos aqui esta noite. Paulo ensinou muitas coisas para aquela igreja e que reflete para nós que estamos aqui diante de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que é que Paulo tanto ensinou? O que é que Paulo tanto recebeu da parte de Deus e transmitiu para o povo e para a igreja que pertencia a Deus? A primeira coisa que eu observo no texto que eu li com a igreja está na parte B do versículo 23, quando Paulo traz uma experiência que Cristo viveu com os seus discípulos, e ele chega a notificar, dizer assim: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Observe este verbo traído, a qual Paulo está utilizando dentro desta verdade que ocorreu nos dias em que Jesus estava sobre esta terra. Ele chega a dizer que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Eu olho para o povo que está aqui, tanto obreiro como também leigo, pessoas que estão aqui tomando parte desta festa, assentando-se ao redor desta mesa. Eu acredito que alguns pontos de experiência que você tem guardado na tua memória e na tua vida pode trazer a revelação de algumas coisas amargas que você tem enfrentado na vida envolvendo esta experiência de traição. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é fácil você lidar com uma traição na tua vida, seja ela envolvida num relacionamento, seja ela envolvida num laço de amizade ou de pessoas que muitas das vezes assinou um contrato contigo, mas não cumpriu com o papel a qual você aguardava. Cristo também repousou sobre a vida de José quando se deparou diante dos teus irmãos dentro da terra do Egito. Quando o pai Jacó faleceu, os irmãos de José pensaram assim: com certeza ele vai revidar o mesmo
mesmo mal que projetamos contra a tua vida, Ele vai fazer o mesmo contra nós. Mas Ele foi diferente. Chegou diante dos teus irmãos e disse: o mal que vocês me causaram foi o bem que eu pude promover sobre cada um de vós que aqui está. Mas Jesus, Ele fez assim. Na noite que Ele foi traído, de vez de Ele revidar da mesma forma, Ele toma o pão e começa a dar graça diante do Senhor, que fez os céus e também a terra. Sabe como é que você vai vencer esse processo que tem se voltado contra ti? É olhando para cima e dizendo para Deus, independente da experiência, eu elevo os meus olhos para o céu e rendo graças diante do Senhor por tudo que tu és e continuará sendo para todos sempre. Você somente vai vencer esses momentos amargos agradecendo a Deus por aquilo que Ele é na tua vida. Você somente vai suportar esta dor e este sofrimento que você tem guardado dentro de si, dando graças ao nome dEle por tudo aquilo que Ele representa ser na tua vida e também na tua existência, em nome de Jesus. Busca força no meio desta fraqueza que você está sentindo. Busca força no meio desta fraqueza que você busca superar neste tempo em que você está vivendo. E pode ter certeza, no momento em que você está dizendo que não suporta mais, Ele vai chegar perto de ti. Ele vai te sustentar de pé. Ele vai caminhar contigo um pouco mais adiante e vai fazer acontecer muitas coisas que Ele tem preparado para ti neste lugar. Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças diante do Senhor. A segunda coisa que Paulo ensinou, dentro desse texto que eu estou trazendo para ti, está na parte final do verso de número 26, quando ele traz um anúncio dizendo assim: anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Aqui está tratando da nossa missão, da nossa responsabilidade, da nossa vocação que alcançamos da parte do Senhor para ser vivido, para ser praticado, para ser testemunhado nos dias em que estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Quando eu vejo este verbo anunciado, eu vejo um verbo de ação que motiva a todos nós que estamos aqui neste lugar a não ficarmos de braços cruzados, a não ficarmos engessados e nem tampouco neutralizados no tempo em que está se passando diante dos nossos olhos. Entenda bem uma coisa: as maiores pessoas que têm se formado nesta terra têm valorizado e respeitado o tempo em que tem passado na tua vida e na tua existência. Em nome de Jesus, você tem 24 horas num dia, e dentro dessas 24 horas você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para estar com a família dentro de casa. E dentro desse espaço de 8 horas você tinha pelo menos 2 horas do seu tempo para estar com a tua família dentro da igreja. E muitas das vezes eu tenho olhado as pessoas desse tempo no fim, têm se ocupado em tantas desculpas a ponto de dizer que não tem tempo para orar, que não tem tempo para jejuar, que não tem tempo para se consagrar diante de Deus. É o trabalho que te ocupa, é o cansaço que toma conta da tua alma. Irmão, eu estou pregando há quase 50 dias direto, eu estou cansado, mas eu estou aqui porque eu sei que o meu espírito está fortalecido na presença de Deus para entregar tudo aquilo que você precisa ouvir e receber da parte dele aqui nesta noite. Mas eu vejo muita gente tendo desculpa para tudo. Mas eu quero dizer uma coisa: o tempo que você se ocupa com o celular na mão era o tempo que você deveria estar para priorizar a presença de Deus na tua vida. O tempo que você se ocupa falando mal das pessoas que estão em tua volta é o tempo que você poderia priorizar para interceder por todos aqueles que estão em tua volta. E o que eu pude perceber pelos olhos da fé desses últimos tempos é que não é falta de tempo, é falta
uma noite se transforma em dia. A pessoa que deseja algo de Deus de verdade, uma quarta-feira se transforma em sábado. Cada oportunidade que passa na porta da tua casa, ela não deixa passar despercebido, mas ela abre o portão de acesso na tua casa, estende os braços para receber tudo aquilo que Deus está trazendo para perto de ti, não deixando para depois aquilo que você deve fazer aqui agora. E você sabe que nesse tempo em que você está vivendo, algumas coisas o Senhor está requerendo de ti. Algumas coisas o Senhor está requerendo de ti. Coisas que você fazia, hoje você não faz mais. Coisas que somente ficou no seu desejo e hoje você não tem força para cumprir com os desejos que tem. Você vê o tempo passar despercebido, pensando que o pão vai cair do céu para matar a tua fome ou corresponder com as tuas necessidades, sendo que Deus está esperando uma ação tua, uma atitude tua, para honrar a tua fé em tudo aquilo que você precisa. E nesta noite Ele está dizendo: o que é que você está fazendo com o talento que eu te dei? O que é que você está fazendo com a vocação que te entreguei? O que é que você está fazendo com o ministério que entreguei na palma das tuas mãos? Não é falta de tempo, é falta de interesse. Nesta noite, ouça a trombeta de Deus que está tocando nesta terra. E eu venho do terceiro céu te colocando nesta noite, dizendo: anunciai a morte do Senhor até que venha, até que venha. Presença dele aqui. Eu vou entregar tudo que ele não vou deixar nesse altar para a tua vida, porque é noite de despertamento, é noite de preparação para coisas maiores que vai se cumprir na tua vida no próximo ano que está por vir. As coisas só vai permanecer da forma que está, dependendo de você. Não dependa de Deus, dependa de você. Porque você dando o primeiro passo, Deus vai te honrar em tudo aquilo que você espera. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Mas eu deixo outro ensinamento que Paulo deixou dentro dessa escrita. Eu vou repetir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estou entendendo este silêncio, esse banco de cada vez que eu estou vendo diante dos meus olhos. Primeiro, eu não vim aqui para agradar você. Quem conhece sabe, eu entrego aquilo que Deus manda, independente de quem gosta ou de quem não gosta. Segundo, eu não sou covarde em entregar aquilo que Deus manda eu entregar. Se Ele fala mesmo, Jesus, estou dizendo é para mostrar que Ele te ama de tal forma que não quer que você se perca. Desde que está no templo da tua casa, veja bem, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não quer que você examine quem está do teu lado, mas Ele quer que você tenha a incumbência de examinar a si mesmo. Há uma certa diferença de pessoas que fazem um autoexame e de pessoas que exercem o exame que vem do alto. Eu vou repetir. Há uma diferença daqueles que estão incumbidos de realizar o autoexame, daquelas que muitas das vezes buscam o exame que vem do alto. Eu vou repetir. Há uma diferença daquelas pessoas que fazem o autoexame e daquelas que buscam o exame que vem do alto. Aquele que se auto-se-avalia nunca vai enxergar os seus defeitos, somente vai aplaudir as tuas incumbências de alcançar o exame que vem do alto. É como se